Olá pessoal, tudo bem com vocês? Amigos que sempre acompanham o bate-papo de final de semana, amigos que estão entrando agora. Por vezes a gente dá recado de cursos específicos, por vezes a gente só bate papo, por vezes a gente só toma cerveja, né? Hoje eu quero falar de uma coisa que todo mundo veio essa semana me dizer: professor, eu estou com medo. Medo do quê? Temos uma prova aí, eu não me sinto preparado. É esse o teu medo? Então tá. Já teve medo do primeiro dia de emprego? Já? De exercer o primeiro trabalho, fazer se vai dar certo, não? Eu me lembro do primeiro emprego. Aliás, não, eu não me lembro. Alguns depois do primeiro, em que eu tinha de começar. Eu me lembro que no escritório de contabilidade, eu estava a fazer a cômputo de folhas, né, contando folhas, verificando o número de documentos e tal, e eu ficava assim, ó, passando as folhas assim, passava na língua, passava. Aí chegou um contador, a gente jogava bola no final de semana, então esse contador gostava muito de mim. Eu era bom de bola. Ele me deu aquele negocinho que você põe a mão assim pra... que eu acho que o Luiz não sabe nem o que é. Põe a mão para molhar, molha dedo, hoje tem assim, que é para você virar as folhas com mais facilidade. Por quê? Porque ele vem de uma geração que as folhas já não são tão clássicas. Ele colocou na mesa, meio que com dó e com nojo, né? Porque eu estava passando a mão na língua e ao mesmo tempo ele falou: moleque, pelo amor de Deus. Eu era um auxiliar de escritório, estava começando e querendo fazer o meu melhor. Então, quando a gente fala em medo, eu separei para vocês um trechinho que é muito longo, mas olha que interessante. Abre aspas. Devagar ele começa a aprender a princípio, pouco a pouco, e depois porções grandes, e logo seus pensamentos entram em choque. O que aprende nunca é o que ele imaginava, de modo que ele começa a ter medo. Aprender nunca é o que se espera. Cada passo da aprendizagem é uma nova tarefa. E o medo que o homem sente começa a crescer impiedosamente, sem ceder. Seu propósito torna-se um campo de batalha. Algumas indagações desse mesmo texto. O que acontece com o homem se ele fugir do medo? Nada lhe acontece, a não ser que nunca aprenderá. E vou trazendo fatias desse texto longo. Então, por favor, não estou fazendo na literalidade. E o que ele pode fazer para vencer o medo? É simples, não deve fugir, deve desafiar o medo. A respeito dele, deve dar o passo seguinte e o seguinte. Deve ter medo. Meu Deus, que fantástico esse texto. Deve ter medo, plenamente, e, no entanto, não deve parar. Eu aprendi isso depois de 28 anos. Eu não sei quem foi o imbecil que um dia falou que a gente não pode ter medo. Esse é um texto de Carlos Castaneda, do livro A Erva do Diabo. Deve-se ter medo. E vai com medo mesmo. Mas eu não queria parar por aqui, não. Os ensinamentos de Dom Juan nos permitem mais um pouquinho de texto. Acontece aos poucos e, no entanto, o medo é vencido de repente e depressa. Mas o homem não terá medo outra vez se lhe acontecer uma coisa nova? Fala a verdade, isso aqui é louco, né? Isso aqui é para estar bebendo e conversando. Não! Uma vez que o homem venceu o medo, ele fica livre dele o resto da vida, porque em vez de medo, ele adquire clareza. E aí ele encontra o seu novo inimigo natural, a clareza. E aí ele vai desenvolvendo, é fantástico. Mas no finalzinho eu quero deixar, eu vou pular aqui porque é muito grande. Quando ele pega aqui ao final e ele coloca assim, ó. E o homem poderá vencer esse terceiro inimigo? Né? Ele coloca, tem de desafiá-lo propositadamente, tem de vir a compreender que o poder que parece ter adquirido, na verdade, nunca é seu. Deve controlar-se em todas as ocasiões, tratando com cuidado e lealdade tudo que aprendeu. Mas o homem sacode sua fadiga e vive seu destino completamente. Então poderá ser chamado de um homem de conhecimento. Nem que seja no breve momento em que ele consegue lutar contra o seu último inimigo invencível,
Esse momento de clareza, poder e conhecimento é o suficiente. Será que ele estaria falando do outro inimigo, a própria idade, né? A velhice? Enfim. Eu queria que vocês pensassem sobre isso e não só lessem livros de autoajuda, porque não existem. O de autoajuda é para ajudar o autor a vender mais. Todo mundo pode ter medo e temos medo de várias coisas. Todos. Basta perguntar isso a um pai. Você consegue ver sua vida sem o filho? Se realmente ele for um pai, ele fala não. Você daria qualquer parte do seu corpo? Sim. A tua própria vida? Sim. Sem pestanejar. Professor, eu nunca pensei nisso, em dar minha vida por alguém. Claro, eu gosto muito do meu pai, eu gosto muito da minha mãe, mas assim, sem pestanejar, você dá a sua vida? Sim. Quando você atinge isso, você atinge aquilo que eles chamam do amor incondicional. Porque você não discute. Você não discute. Perceba? E a partir desse momento você tem de conviver com amor em relação ao que for, e o medo. Porque toda vez que ele vai fazer alguma coisa, você fala, ele vai cair de cabeça, ele vai não sei o quê, ele vai... Ele cresce um pouco mais, será que ele vai... Será que ele vai passar pelas coisas que eu passei? Gente, eu só tinha amigo louco. Louco. No muro da minha casa estava escrito, se maconha fosse fortificante, na Moca só tinha gigante. Então, será que ele vai passar por tudo que eu passei? Eu não sei. Será que ele vai conseguir falar não quando todo mundo está doidão e... Será que ele vai ter de falar sim e depois falar não? Será que ele vai conseguir, quando alguém zoar ele, alguém ficar zoando, ele não vai ficar com medo e vai ficar assim? Ou será que ele vai ser zoado e vai zoar e vai ter os seus amigos? Será que ele vai chegar muito tarde e a hora que o amigo fala, vamos dirigir, ele fala, dirigir pica nenhuma, nós vamos pegar um táxi? Será? Se a gente ficar pensando, será? E o medo, a gente não vive, a gente tem de andar. Então, a mensagem que eu quero dizer para os colegas é o seguinte, todos nós temos. Quem tem empregado tem medo do desemprego. Quem tem desemprego tem medo de passar fome. Tem medo de não ter chance, tem medo. E vou te dizer mais. Quem tem tudo isso, bonitinho, a vida tranquila, fala, putz, meu vizinho aqui tem tudo isso e está doente. A vida pode mudar assim, ó. Completamente. Então, aproveite o dia e o medo, vai com ele mesmo, mas encarando como, ei, eu preciso seguir, mesmo que você esteja aqui ao meu lado, que você não seja um bom parceiro, mas vai estar comigo e eu vou. A primeira vez que eu passei de uma sala de 20 alunos para 30, e olha que meus exemplos são simples, não são de doença, não são de câncer em fase terminal. Eu sou um abençoado, Deus não me coloca... Tem gente que gosta de contar história triste, eu não, às vezes que eu fiquei desempregado, com necessidade, tudo, que eu fiquei doente, tudo, as coisas dão um jeito e vai indo. É que tem gente que pega um detalhezinho e faz a vida um inferno. Eu não penso nisso. Mas eu me lembro quando Tiago Saião foi presidente do Damásio, sujeito que me deu uma chance de dar aula, junto com o professor Eduardo, daquela época, lá do Meta Antigo. Ele falou, você foi muito bem, garoto. Agora, ao invés de turmas de 15, 20, nós vamos te colocar numa sala maior. Eu fiz assim, ó, ai que legal, imaginei, 40, né, 50. Ele me colocou numa sala de 150 pessoas. E fez assim, ó, gente, esse aqui é o professor Alessandro. Eu era muito jovem, muito. Vai lá, e me empurrou. A minha perna ficava assim, ó. Eu abaixei e detalhe, não tinha me falado da aula, só na hora que ele falou, eu dava 3 matérias, ele falou a matéria. Eu abaixei e pedi para Deus que me desse clareza. E comecei a falar. Usei aquelas técnicas de olhar para o fundo, não olhar para não sei quem, para não tremer, para não sei o quê. Não deu muito certo. Resolvi acreditar em Deus e pedir força. Comecei a me embrenhar na matéria. Aí entrei em transe. E aí a aula fluiu. Eu estava com medo? Estava comigo, estava do meu lado. Depois disso você teve medo? Sempre, quando eu vou fazer um trabalho. Um dia D, quando eu começo.
que eu já fiz isso 60 vezes. Medo também tem responsabilidade, tem a necessidade de tentar fazer o seu melhor. Então, cuidado com aquilo que a gente exatamente chama de medo. Assim como nós vimos aqui no texto, outros desafios, outros inimigos virão. Outros virão e nós vamos ter de enfrentar. Então, nós temos de buscar enfrentar sempre firme. Não é de cabeça erguida, mas sem desistir. Com fé em Deus, ou no Mickey Mouse, se você não acredita. O importante é fazer bem feito e fazer o nosso melhor. Não deu certo? Levanta, sacode a poeira, vamos de novo. Tá bom? E o bate-papo não é bom só para você, porque é bom para mim. Eu não sei, para você é bom? Eu não sei. Para mim é bom, porque eu vejo vocês lutando, me espelho e tento lutar também. Porque ano de 2017 é um ano de luta. A gente não pode desistir, tá bom? E graças a Deus, a gente sempre tem, né, os nossos, não toda a família, né? Alguns falam, esse ou aquele, que nos apoiam. Mas não espere, assim, o apoio irrestrito de todos, tá bom? Porque às vezes a pessoa também não conhece a realidade. Você que faz concurso, quer que todo mundo chegue em você, bata nas costas e fala, fica tranquilo, eu sei como é fogo passar em concurso. Mentira, tá? Nem todo mundo vai fazer isso. Mas algumas pessoas, esses próximos, que às vezes são amigos não de sangue, porque o amigo é uma beleza, o amigo é o melhor cara que tem, porque eu não escolhi. Aliás, desculpa, eu escolhi, o parente eu não escolhi. Então, esses amigos que às vezes falam umas verdades pra gente, ou às vezes nos incentivam, esses sim a gente tem de guardar. Agora, não guarde pessoas que sempre digam, você não vai conseguir, você não pode, você não tem aptidão para isso. Desculpe. Essas pessoas, risque e reze por elas. Não deseje o mal, porque, sinceramente, elas foram tão machucadas que agora elas querem traduzir esse ódio em relação a isso. Não faça isso, tá bom? Você não conhece pessoas bem-sucedidas, você conhece alguém bem-sucedido que só fala isso, ó vida, ó céu, nada vai dar certo. Você não conhece, tá bom? Ninguém. Senhores, que nós tenhamos uma semana maravilhosa, que nós possamos vencer nossos medos, que vocês tenham saúde, que nós possamos achar Eike Batista, o dinheiro de Sérgio Cabral, que não é dele, que nós possamos mostrar as notícias para os nossos filhos e dizer, ó, ainda tem gente boa que vai atrás de ladrão. Porque senão ele vai crescer achando que todo mundo que se dá bem é só os que roubam nesse país. Senhores, uma excelente semana. Fiquem com Deus.